Que a paz do Divino Mestre possa reforçar em nossos corações os sentimentos de amor e de esperança. Que nessa tarde nós possamos ter reflexões positivas que acalmem o nosso coração e a nossa alma. Que a gente saia daqui mais seguros e mais firmes para caminhar junto ao Cristo. É uma alegria imensa estar aqui nessa cidade, em Araraquara. Muito obrigado aí, moceiro, pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou de São Paulo, mas a minha família é daqui. Minha mãe nasceu aqui em Araraquara. Então nós temos uma história grande aqui em Araraquara. Temos primos aqui, inclusive obrigado por terem vindo também. Pessoas aqui que estão aqui, que é dessa cidade. Então é uma alegria imensa estar aqui. Obrigado pela receptividade que eu tive aqui, não só dos encarnados, mas também do plano. Assim que eu adentrei, já fui acolhido. Isso é muito especial. Como ela disse, eu sou Mário Salerno Júnior, palestrante, escritor, sou também radialista, colunista da revista Empreendedora, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 30 anos, sou estudante da doutrina espírita, mas hoje, o que eu vim trazer para vocês não foi nada que eu aprendi com tudo isso. Foram ensinamentos que eu aprendi apanhando da vida. E são essas lições que eu venho compartilhar com vocês hoje. Um pai e um filho andando numa feira qualquer dessas comuns, carrinhos subindo e descendo, ambulantes vendendo seus produtos. Eles se deparam em frente a uma barraca de maçãs. O pai pede para o filho: filho, pegue 2 maçãs, uma para mim e uma para você. E o filho se debruça sobre a barraca de maçãs, seleciona 2 belas maçãs, e assim que ele retira as maçãs da banca, ele dá uma mordida na primeira maçã. O pai já franziu a testa. Na sequência, o filho morde também a outra maçã. O pai já furioso: mas o que você está fazendo? Você está louco? Eu não falei para você que era para você pegar 2 maçãs, uma para você e uma para mim? E o menino, sem perder a calma, disse: sim, pai. Então, você está louco? Por que você fez isso? Pai, eu queria saber qual era a maçã mais doce. E a maçã mais doce eu queria ofertar para você. Quantas vezes na nossa vida a gente julga sem saber? Quantas vezes a gente vê ódio onde só tem amor? Quantas vezes nós saímos de uma situação, de uma discussão, de uma conversa, com a certeza de que nós estávamos certos. Eu estou certo. Vamos falar um pouco mais disso ainda hoje. Eu hoje escolhi as maçãs mais doces para ofertar para vocês. E para que a gente desfrute juntos, eu vou começar falando dos princípios do Espiritismo. Primeiro, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a primeira questão do Livro dos Espíritos. Existe uma causa primária e tudo é regido por leis de bondade e justiça. Agora eu sempre me enrolo em pluralidades dos mundos habitados. Difícil essa pegadinha. Existem tantos universos, Deus criou tantos universos, seria injusto pensar que só existe vida aqui.
A vida é criada a todo momento, igualmente a natureza. Imortalidade da alma. Somos seres imortais. Até parece coisa de super-herói, né? Somos seres imortais. E nós somos seres imortais vivendo uma experiência na carne. Nós não somos um corpo que tem alma. Nós somos uma alma que de vez em quando se utiliza de um corpo. Comunicação com os espíritos. O Espiritismo vem trazer que a comunicação com os espíritos é algo natural e se dá através do pensamento. Encarnados e desencarnados se comunicam através do pensamento. Não só se comunicam, como trocam energias. Deixado propositadamente por último, a reencarnação. A reencarnação tem o pressuposto que essa nossa vida não é única. Nós já tivemos outras vidas e teríamos ainda outras pela frente. Todo aprendizado, toda dificuldade é justamente para nossa reparação, aprendizado e evolução. Agora eu queria fazer uma pergunta. Gente, quem aqui acredita na reencarnação? Pode levantar a mão. Eu vou pedir só para os encarnados, tá? Os desencarnados a gente imagina que eles já sabem. A grande maioria de nós acredita na reencarnação. A gente acredita na reencarnação. Mas na prática, o que esse conhecimento muda na nossa vida, nas nossas ações do dia a dia? A gente vive sabendo que vai retornar? Ou a gente vive como se essa vida fosse única? Como é que as nossas ações estão refletindo? Precisamos pensar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E nós somos colocados à prova a todo momento. Pessoas que cruzam a nossa vida e que testam a nossa paciência. Testam os nossos ensinamentos. Problemas que são colocados, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no nosso relacionamento, problemas com os filhos, são colocados na nossa vida para testar. Mas o conhecimento implica que a gente haja de uma forma diferente. O conhecimento implica isso. A criança. Quando uma criança coloca o dedo na tomada, por que ela faz isso? Porque ela não sabe. A partir do momento que ela coloca o dedo na tomada, toma um choque. Opa! Conhecimento adquirido. Ela não coloca mais o dedo na tomada. Mas vocês vão me dizer que, olha, mas tem criança que mesmo tomando choque, continua colocando o dedo na tomada. Tem. Da mesma forma que tem gente que tomando choques da vida, não mudam a forma de viver. Eu tento ser diferente. Isso não quer dizer que eu esteja conseguindo ou que eu esteja evoluído. Longe disso. Mas o conhecimento que eu tenho da reencarnação, ele não me permite viver de outro jeito. A certeza que eu tenho da reencarnação não me permite que eu viva de outra forma. E hoje eu vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Isso quer dizer que vocês também não poderão mais viver da mesma forma. Não poderão.
Quando eu tinha 17 anos, eu tive uma regressão natural e espontânea e me lembrei de toda a minha encarnação anterior. Mas eu vou fazer um parênteses aqui, porque essa foto, ela traz um ensinamento espiritual muito grande. Esse aqui sou eu com 17 anos. E nessa época, meu apelido era Cabeleira. Ai, que saudade. Isso não cabe mais. Mas o que essa foto nos ensina? O que essa foto vem nos lembrar? Que tudo é passageiro. Tudo passa. Então não importa a dor que você esteja sentindo agora. Não importa qual é o sofrimento que te aflige. Não importa qual é a dor. Vai passar. Não importa o que seja. Vai passar. Tudo passa. As alegrias, as tristezas, tudo passa. Então, qualquer situação incômoda que você esteja vivendo vai passar. Gente, até o que a gente não quer, passa. Como eu dizia, com 17 anos eu tive uma regressão natural e espontânea. E me lembrei de toda a minha vida anterior. Todos esses ensinamentos eu trago aqui no meu livro Entre Vidas. Eu relato as minhas situações da vida anterior que refletiram em situações da minha vida atual. Trago toda a experiência desde o meu nascimento anterior e como é que as vidas se cruzaram. E Araraquara tem uma questão muito importante em tudo isso. O livro vai estar disponível ali no final, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Também está disponível na Amazon. Mas eu vou contar um pouco dessa história aqui para vocês hoje. Afinal, eu vim aqui para isso, né? Com 17 anos, eu era escoteiro. E eu fui fazer uma viagem de São Paulo para Barretos com os escoteiros. 9 dias acampados no Parque do Peão de Boiadeiro. Imagina, adolescente de 17 anos, 9 dias no Parque do Peão de Boiadeiro. Eu estava super ansioso. Na noite anterior à viagem eu nem dormi. Chegou o dia da viagem, estava previsto que nós sairíamos de São Paulo meia-noite, com previsão de chegada 6 horas da manhã. Aquela festa, aquela bagunça, subimos no ônibus. Os primeiros 30 minutos foram só de farra, foram só de algazarra. Até que veio a ordem para silenciar. Afinal, nós teríamos um dia longo pela frente. Mas no mesmo momento que o silêncio foi baixando, uma agonia foi crescendo. Eu não conseguia entender, mas eu não queria ficar ali. Eu não sabia o porquê, mas eu comecei a ficar agoniado, angustiado, eu não conseguia ficar sentado. Eu queria descer a todo custo. Minha agonia era tanta que um chefe escoteiro permitiu que eu ficasse andando no ônibus, mesmo isso sendo contra as regras de segurança que eles tanto prezavam. E eu passei a noite toda andando de um lado para outro daquele ônibus. Eu queria descer, se precisasse voltar a pé, eu voltava a pé. Mas eu não queria estar ali. E eu não conseguia entender o porquê. À medida que foi chegando perto da cidade, o sentimento foi diminuindo e uma coisa curiosa foi acontecendo.
Eu nunca tinha estado em Barretos, mas eu conhecia aquele lugar. Mas como? Eu conhecia aquele lugar e eu nunca tinha estado lá. Cheguei até falar para os meus amigos, olha, ali, virando a esquina, tem um bar com azulejos azuis até metade da parede. Óbvio que eles duvidavam, né? Virou a esquina, tinha um bar já castigado pelo tempo, com azulejos azuis até metade da parede. Olhei uma ponte, disse, olha, aquela ponte é onde passa o trem. Ah, mas você está louco, olha essa ponte velha, não tem a menor condição de passar um trem. Mas parece que foi só acabar de falar. Passou um trem de carga. Eu não sabia o que estava acontecendo. Cheguei na cidade, eu comecei a ficar irritado. A princípio, eu achei que fosse natural, afinal, duas dormir, qualquer um ficaria irritado. Mas não era. Todas as noites que eu estava na cidade de Barretos, eu tive o mesmo sonho repetido. Sonhei com a mesma casa, com as mesmas pessoas, com os mesmos lugares, tudo igual. Eu acordava nervoso, bravo, ansioso. Resultado, na manhã do 5º dia eu fui embora. Por 4 noites seguidas eu tive o mesmo sonho repetitivo. Não aguentei ficar, vim embora. Fui embora para São Paulo, passou alguns meses. Estava eu na casa de uma tia tomando café. Ela recebeu de uma amiga do interior um livro que contava a história de um acidente. Sabe aqueles impulsos que dá que a gente nem entende de onde vem? Eu pulei da mesa, peguei o livro e falei, esse livro eu tenho que ler primeiro. Eu não esperei nem ela responder. Peguei o livro e já saí, não terminei nem meu café. Fui para casa. Me tranquei no meu quarto e comecei a ler. À medida que eu comecei a ler o livro, eu comecei a me identificar. Essa é a minha história. Essa é a minha vida. E quando eu vi a minha foto da encarnação anterior, foi como se eu tivesse apertado um botão e todas as lembranças vieram à tona. Pai, mãe, escola, fanfarra, acidente, tudo. Eu fui um dos integrantes da fanfarra que em 1960 saiu de São José do Rio Preto com destino a Barretos e que nunca chegou no seu destino. 59 estudantes que encerraram as suas encarnações na ponte do Rio Turvo. Mas 13 anos depois, somente 13 anos depois, eu já tive uma nova oportunidade. E estou aqui falando para vocês. Eu poderia destacar um monte de coisas dessa história para a nossa reflexão de hoje. Tem muita coisa que a gente poderia trazer para a nossa reflexão. Mas eu escolhi esse trecho. Quando eu desencarnei em 1960, o meu pai e a minha mãe atual já tinham 10 anos de idade. Lá em casa, nós éramos em 5. Peraí, agora eu estou falando da vida atual, tá? É bom a gente sinalizar, né? Porque senão a gente se perde aqui, né? Lá em casa, nós éramos em 5. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. O meu irmão era o queridinho da minha mãe. Era o preferido da mamãe.
A minha irmã era a preferida do meu pai. Era a queridinha do meu pai. E o que acontecia comigo? Sobrava. Gente, quem aqui tem um irmão ou uma irmã que é o queridinho do pai ou da mãe? Pode levantar a mão, fiquem à vontade. Geralmente, quem não levanta a mão é porque era o queridinho. Geralmente é assim. Mas essa situação, ela me trazia muito incômodo. Sensação de abandono, de rejeição. Eu achava isso uma injustiça muito grande. Era muita injustiça. Me sentia muito, mas muito injustiçado com isso. Isso me trouxe muitas perturbações, porque não era justo. E só recentemente eu descobri que essa injustiça era muito maior do que eu imaginava. Mas muito maior do que eu imaginava. Porque a injustiça era minha. Eu explico. Como eu disse, meu pai e minha mãe tinham 10 anos de idade quando eu desencarnei. Isso quer dizer que, quando eles saíram lá do plano espiritual, a programação de vida deles era que eles tivessem 2 filhos. 2 filhos. Mas um dia, desdobrados em sonho, foram levados até o plano espiritual e aí foram perguntados para eles: olha, nós temos aqui essa criatura que está nos enchendo a paciência, que quer voltar. Vocês topam alterar o planejamento de vida aí de vocês para dar uma oportunidade para essa criatura? E eles toparam. Como é que eu posso ser injusto com esses pais? Como é que eu posso ser injusto com meus irmãos que aceitaram dividir comigo o pouco que nós tínhamos dentro de casa? E eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando de atenção, de cuidado. Como é que eu posso ser injusto? O meu pai e minha mãe, eles se casaram e 1 ano depois eu já estava aqui. Estava com pressa. Meu pai italiano, professor de matemática, perdeu o emprego por ser italiano. Eu cheguei na pior crise financeira da vida deles. Como é que eu posso ser injusto com esses pais que aceitaram sofrer para me dar essa oportunidade? Como é que eu posso ser injusto? Eu só estou aqui hoje falando com vocês porque essa família me acolheu no seu lar. Agora eu queria perguntar para vocês: e você? Qual é a injustiça que você está cometendo? Qual é a injustiça que você está cometendo? Porque está. Eu achava que eu era injustiçado. E o injusto era eu. Se a gente não tem a visão de todo o contexto, se a gente não tem o que move as nossas relações, como é que a gente pode dizer que nós estamos certos? Agora eu vou pedir ajuda aí para o plano, para soprar aí no vídeo de vocês. Qual é aquela certeza que você tem? Pensa aí. Qual é aquela certeza que você tem que talvez não seja do jeito que você imagina? Pensa.
Pensou? Pode ser mais de uma, sim. Que a gente saia daqui questionando essas certezas. Imagine num plano espiritual. Vários espíritos se preparando para encarnar. Fazendo toda a sua preparação. E um espírito no centro da sala, ajoelhado, quase chorando. Por favor, me deixa voltar. Eu errei muito. Eu prometo que agora vai ser diferente. Agora eu vou fazer diferente. E o mentor diz, olha, voltar não é passeio. Lá tem dor, lá tem sofrimento, lá tem renúncia. Não importa. Não importa o problema que eu venha a ter, eu aceito. Se for para mim ter problema de saúde, eu aceito. Se for para mim ter problema no meu relacionamento, eu aceito. Se for para ter problema na minha família, eu aceito. Se for para mim ter problema financeiro, não importa, eu aceito. Não importa qual seja o problema, eu aceito. Esse era eu, implorando para voltar. Mas poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser qualquer um de nós. A gente reclama hoje do que a gente implorou para viver. Talvez aquilo que você chama de problema seja uma resposta de Deus àquilo que você pediu, a uma prece que você fez antes de nascer. Em um local, num vale, a única passagem para fora daquele vale era através de um túnel. Um túnel escuro, úmido, sombrio. Muitos nem arriscavam passar, ficavam ali mesmo no vale. Outros procuravam caminhos alternativos, mais longos, mais difíceis. Mas um viajante resolveu atravessar esse rio, esse túnel. Ele portava apenas uma lanterna e ele adentrou o túnel. Sombra, umidade, barulho de água, barulho de alguns animais, muito escuro, e ele continuou andando. Muitas vezes ele só tinha à sua frente o pequeno círculo da sua lanterna. Muitas vezes ele teve medo. Muitas vezes ele pensou em desistir. Muitas vezes ele se questionou da sua decisão. Outras vezes ele tropeçou em obstáculos no caminho. Em algumas situações, o teto era muito baixo e ele precisou se curvar para passar. E no momento que a sua lanterna começava a falhar, veio os momentos de maior desespero. E quando ela se apagou, só quando ela se apagou, ele conseguiu olhar ao longe e ver um pontinho de luz natural. Aquilo lhe deu um novo ânimo, aquilo lhe deu uma nova esperança. E ele continuou caminhando firme. Quando ele chegou no final do túnel, do outro lado, ele viu a paisagem mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. A encarnação é exatamente assim. Muitas vezes nós vamos encontrar sombra. Muitas vezes nós vamos ter medo. Muitas vezes vai dar vontade de desistir.
Muitas vezes vai questionar por que a gente está aqui. Muitas vezes nós vamos tropeçar. Outras vezes, situações da vida vão fazer com que a gente se curve. Mas tudo isso são degraus para a nossa iluminação espiritual. Às vezes vai ficar difícil, vai ficar complicado, mas nós temos que mudar as perguntas. Ao invés da gente perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Nós temos que perguntar, o que a vida está querendo me ensinar? A dor, ela deixa de ser castigo, ela passa a ser caminho. A pergunta deixa de ser: por que fizeram isso comigo? E passa a ser: o que eu ainda preciso transformar em mim? Nós vamos viver nossa vida com a certeza que retornaremos, ou vamos viver como se ela fosse única? Se a gente sabe que vai voltar, não dá para viver no ódio. Se a gente sabe que vamos nos reencontrar, não dá para ficar adiando reconciliações. Se a encarnação é a escola da vida, não dá para ficar matando aula o tempo todo. Cada lição é um aprendizado. E naqueles momentos em que a situação apertar, nós temos alguém do nosso lado, Jesus. Jesus caminha ao nosso lado e nós temos um recurso abundante, infinito, que utilizamos muito pouco. Esse recurso está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas nós utilizamos muito pouco, que é a oração. Ore. Ore, porque o recurso vem. Talvez não venha aquilo que a gente peça, mas com certeza vai vir aquilo que a gente precisa. Novamente eu peço desculpas por trazer tudo isso para vocês, mas nós não poderemos sair daqui da mesma maneira. Que a gente possa sair daqui não reclamando da oportunidade de estar aqui, mas agradecendo a chance que nós tivemos de recomeçar. Porque muitos, e são muitos que gostariam de estar aqui, mas fomos nós. Nós é que tivemos essa oportunidade. Que a gente aproveite essa oportunidade. Que a gente aproveite essa chance. Nos caminhos da reencarnação, somos nós que construímos a nossa estrada.
qual é a estrada que nós vamos construir. E o que passou, passou. A gente não muda mais. Mas nós temos chance de mudar daqui para frente, da agora. Agora. O que é que a gente vai fazer diferente? Não adianta remover o passado. Não adianta prospectar um futuro se a gente não estiver presente. Se a gente não estiver olhando para o agora, para esse momento. O que é que eu vou fazer diferente agora? Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Nós vamos já caminhando para o final. E eu queria muito agradecer vocês a oportunidade de estar compartilhando isso. Toda vez que eu compartilho essa história, eu sinto que eu estou me aproximando mais do compromisso que eu fiz quando eu saí de lá. Eu já vivi muito mais tempo do que eu ainda tenho para viver. A qualquer hora, eu vou retornar ao plano espiritual. E eu não quero mais chegar lá com a sensação de não ter cumprido a minha missão. Eu não quero mais chegar lá sabendo que eu podia ter feito e não fiz. Compartilho com vocês. Essa sensação não é nada agradável. Nada. Que vocês também não cheguem lá nessas condições. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Queria dizer que foi muito especial esse momento. Nessa tarde, nós falamos de algumas páginas do livro Entre Vidas. Geralmente ficam algumas perguntas. O que será que aconteceu? Será que ele encontrou a família anterior? Essa e situações como o fato de eu ter tido por um tempo 2 mães vivas, eu relato nesse livro, eu trago nesse livro. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui bem sincera. O que eu estou trazendo hoje aqui não é teoria. É vivência. E mais do que isso, é compromisso. Compromisso que talvez eu assumi tardiamente. Mas é compromisso. Eu sempre, nessa reflexão, costumo dizer que a gente sempre sai de uma casa com algo especial. E se nessa tarde você sair daqui com questionamento, com uma inquietação, já atingimos o nosso objetivo. Agora, tudo isso tem um risco. Se essa mensagem te tocou, como será amanhã? Porque amanhã a rotina volta. Amanhã as preocupações estão de volta. Que esse conhecimento não se perca
como outras tantas mensagens que já se perderam. Foi por isso que eu escrevi Entre Vidas. Esse livro eu escrevi primeiro para mim. Esse livro eu escrevi para me lembrar diariamente do meu compromisso, para não me deixar esquecer das minhas lições, daquilo que a vida me ensinou. E toda vez que eu sinto que eu me afasto disso, eu relembro. Isso me traz de volta. Por isso eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam ter oportunidade de ter essa mensagem nos momentos difíceis, nos momentos de dúvida, nos momentos de incertezas. Eu vou estar ali, a Sônia vai gentilmente. Eu trouxe alguns livros, tá? Não tem muitos, mas eu trouxe alguns livros para quem quiser, quem sentir que precisa continuar lendo essa história. E eu vou estar aqui no final, autografando e conversando e tirando dúvidas de quem quiser. Assim, o meu objetivo hoje nessa vinda a Araraquara é exatamente compartilhar isso com vocês. E antes da gente terminar a nossa reflexão, eu quero deixar uma última mensagem. A morte, ela não muda quem somos. Não muda. Posso dizer com propriedade de causa. Mas a certeza da reencarnação deveria. Que vocês possam ter aproveitado essa tarde como eu aproveitei. Que vocês possam levar daqui todo o meu carinho. Esse trabalho é muito mais do que uma palestra. É a minha vida, que eu compartilho com vocês. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada. Agradeço de coração a presença de todos. Muita paz a todos. Muito obrigado.